Bom dia, crianças! Vamos aprender hoje mais um pouquinho de ciências? Vamos fazer a correção das atividades de ciências das páginas 48 a 51 do nosso livro. Vamos lá? Então, o nosso tema hoje é as plantas se alimentam. Vamos falar da fotossíntese. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para esse processo, são necessários 3 componentes básicos: luz, água e gás carbônico. A água é absorvida do solo pela raiz das plantas e transportada até as folhas pelo caule. O gás carbônico é geralmente absorvido do ar pelas folhas. Já a luz é a fonte de energia para esse processo e é captada por uma substância chamada clorofila, presente nas folhas. É ela que dá a cor verde às folhas. A partir desses elementos, a planta produz o seu próprio alimento e gás oxigênio, que é liberado. Então, aí abaixo nós temos um esquema mostrando né, esse processo da fotossíntese. O que nós temos que entender? Que as plantas, elas não conseguem caçar o seu alimento, né? Como um animal, como um ser humano, vai em busca do seu alimento. Elas não conseguem fabricar esse alimento. Então, para isso, é preciso o processo da fotossíntese. Porque a fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento, que mais tarde ele será digerido para oferecer energia para a planta. Então, vamos ver aqui esse esquema. Esse esquema mostra uma planta que tem os 3 ingredientes básicos, né? Que é a luz, a água e o gás carbônico, que é necessário para ela realizar a fotossíntese. Então, nós temos aqui a água, que é importante, ela é absorvida pelo solo, né? Pelas raízes. Nós temos aqui o gás carbônico, a planta ela vai absorver o gás carbônico durante o processo da fotossíntese e também ela precisa da luz solar para realizar esse processo. Então, vamos ver aqui. As plantas elas precisam de alguns alimentos, né, de alguns ingredientes para produzir o seu próprio alimento, que são a água, a luz do sol e o gás carbônico. A partir dessa fotossíntese, a planta ela vai liberar oxigênio. Então, ela absorve o gás carbônico no processo da fotossíntese e libera o oxigênio, ok? Mas nós temos também a respiração das plantas. A respiração, né? A planta ela respira, assim como todo ser vivo respira. Agora, no processo de respiração da planta, né, vai ser ao contrário. Ela já vai o quê? Ela vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. A importância da fotossíntese para a vida. O processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Ela libera o gás oxigênio, que é necessário para todos os seres vivos que respiram, inclusive as plantas. Então, gente, as plantas elas respiram também. Então, a partir do momento que elas liberam o oxigênio, elas também consomem esse oxigênio que elas liberam. Além disso, a fotossíntese retira gás carbônico do ar. Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina. O excesso desse gás na atmosfera pode provocar impactos ambientais. Aí vai aí uma dica para vocês. O ser humano, ele precisa de um oxigênio muito importante para ele sobreviver, que é o oxigênio. Então, nós respiramos oxigênio, né? Absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico.
Agora nós vamos para a atividade. Laura teve uma aula de ciências sobre plantas. Veja o que ela aprendeu e faça o que se pede. Vamos ver aqui a imagem ao lado, o que que Laura fala. Para realizar a fotossíntese, as águas precisam de clorofila, água, gás carbônico e luz. Então vamos ver aqui. A. Circule o elemento que ela citou e que é a fonte de energia para a fotossíntese. Nós falamos que a fonte de energia para a fotossíntese é a luz solar, né? Então, vamos circular aí a luz. Letra B. Escreva o que é produzido na fotossíntese. Através do processo da fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento e gás oxigênio. Plantas no quarto? Muita gente fala que dormir com plantas dentro do quarto pode fazer mal à saúde. Mas será que isso é verdade? Leia os textos abaixo que respondem a essa pergunta e descubra. Então vamos ler agora o texto 1. Se fosse verdade, não haveria um índio vivo na floresta amazônica, argumenta o botânico Gilberto Kerbaui, da Universidade de São Paulo. As plantas realmente consomem oxigênio no processo de respiração. De dia, com a luz do sol, isso é compensado pela fotossíntese, que absorve gás carbônico do ar e libera oxigênio. À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. Mas fique tranquilo, não vai faltar ar no seu quarto. A quantidade consumida por um vegetal não chega perto daquela que um cachorro respira. Dormir cercado de plantas é menos sufocante do que passar a noite em um quarto cheio de gente. Então, aí já fala que não é perigoso dormir com as plantas no quarto, com as plantas em casa. Por quê? Porque a planta, ela produz também o oxigênio. E se ela produz oxigênio, ela também consome numa quantidade menor, mas ela consome. Mas nós temos que lembrar, nas aulas passadas, que nós falamos que o maior produtor de oxigênio não são as plantas, e sim as algas microscópicas, correto? Texto 2. A verdade é que dormir com plantas dentro do quarto realmente não é recomendável para pessoas alérgicas. Mas o motivo não é porque elas respiram durante a noite e podem competir pelo oxigênio com você. Acontece que as plantas desenvolveram mecanismos que as permitem escapar da ação de insetos sugadores, liberando, especialmente à noite, substâncias que são repelentes naturais contra insetos. São essas substâncias que, no quarto fechado durante a noite, provocam a tal sensação de falta de ar. Para pessoas não alérgicas, manter plantas em quarto é uma ótima maneira de se sentir mais perto da natureza, além de ajudar você a ter uma noite de sono relaxante. Então, fica aí a dica que as pessoas que têm alergia, não é recomendável dormir com plantas dentro do quarto. Número 1. Converse com um colega e, após lerem os textos, indique o que vocês responderiam a uma pessoa que dissesse que dormir com plantas no quarto é prejudicial à saúde. Então, converse com a pessoa mais próxima de você, alguém aí da sua casa, para responder essa questão. Essa questão, ela é uma resposta pessoal. Pode ter o quê? Vários tipos de resposta. Mas vou deixar aqui uma dica, tá? As plantas respiram à noite, assim como os animais. A quantidade de oxigênio que consomem é pequena, não prejudicando a nossa saúde. No entanto, para pessoas alérgicas, algumas plantas podem fazer mal. Questão 2. Faça um X indicando quando a planta realiza cada processo. Então, nós temos aí o processo da fotossíntese e o processo da respiração da planta.
A fotossíntese, ela precisa de alguns ingredientes básicos, como a luz solar, o gás carbônico e a água. Então, para ela realizar a fotossíntese, ela vai realizar durante o dia ou durante a noite? Durante o dia. Por quê? Porque ela precisa da luz solar, ela precisa da luz do sol para realizar a fotossíntese. Então, vamos ver a respiração das plantas. As plantas, elas respiram, assim como os animais, os seres vivos, elas também respiram. Então, essa respiração acontece durante o dia ou durante a noite? Ela acontece durante o dia e também durante a noite. Questão 3. Você tem plantas no seu quarto? Outras pessoas ou animais dormem com você? Então, aqui, gente, é uma resposta pessoal. No meu caso, por exemplo, eu tenho plantas na minha casa, mas eu não tenho um animal. Então, vai depender da resposta de cada criança, combinado? Vamos agora para a questão 4. Faça um desenho do seu quarto mostrando as respostas da questão anterior e outras características dele. Então, aqui também é uma resposta pessoal. Faça aí um desenho bem criativo, capriche no colorido, tá? Deixe aí o desenho bem interessante. Então, chegamos ao final da nossa correção de ciências. Vamos aprender sempre mais. Um grande beijo. Estou morrendo de saudade de todos vocês. E até a próxima. Tchau!